Fala moçada, bacana? Tudo bem? Professor Ronaldo Faria, novamente falando sobre o ouro e as mudanças no Brasil colônia, tá? Na aula anterior falamos de mudanças político-administrativas, nessa falaremos de mudanças econômicas e sociais. Bacana? Para não perder tempo, vamos lá. Começaremos pelos aspectos, as transformações econômicas. Primeira questão marcante é o processo de interiorização. A atividade mineradora ocupará áreas nos atuais estados de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás e interior da Bahia. Portanto, configurando uma ação de interiorização econômica. Tranquilo? Uma outra questão importante é considerarmos a mudança do eixo econômico. A economia açucareira ela estava essencialmente na região nordestina. Com o desenvolvimento das áreas mineradoras, principalmente nas Minas Gerais, esse centro econômico da colônia ele vai se deslocar para o sudeste, principalmente, e para o centro-oeste, certo? Tanto que na aula anterior eu mencionei, em 1763, a mudança da capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Exatamente por isso, porque está tendo um deslocamento, desse centro econômico. Outra questão importante é o desenvolvimento do mercado interno. E aí a gente pode associar a alguns aspectos sociais, principalmente esse daqui, o processo de urbanização, Claro que a estrutura urbana, ela necessariamente necessita de abastecimento, de outras áreas, principalmente de áreas agrícolas. Isso, por si só, vai fazer com que mude aquela dinâmica bem característica da economia açucareira, de atendimento prioritário ao mercado externo. Além dessa estrutura mais urbana, podemos considerar também, um considerável aumento da população da colônia. Então, se juntarmos esses dois fatores, entendemos por que esse mercado interno vai se desenvolver. Bacana? Tem outro fator também, que aqui está interligado. Integração territorial, ou seja, um maior diálogo, uma maior conexão comercial entre as diferentes áreas da colônia. Que essas áreas urbanas, elas necessitam de conexão com outras áreas, certo? Para abastecimento. E aí, nesse caso, podemos lembrar, a região sul será uma importante área fornecedora de gêneros alimentícios para as regiões mineradoras, Artigos de couro, Podemos lembrar também de animais, principalmente muares, Nessa questão da integração, podemos lembrar da importante atividade dos tropeiros, fazendo essa conexão comercial, principalmente, tá, moçada, entre a região sul e sudeste, tá? Mas podemos falar de outros fatores de integração que também evidenciam o desenvolvimento desse mercado interno. Na região do Maranhão, do Nordeste, a lavoura algodoeira fornecendo produto primário para a fabricação de roupa para escravos. Podemos lembrar também da lavoura açucareira nordestina. Ela também vai se conectar com essas regiões mineradoras. O próprio consumo do açúcar e de outros derivados, como o melaço, como a rapadura, mas, importante, cachaça, birita. Essas regiões urbanas vão consumir uma quantidade considerável de cachaça. A aguardente de cana era bem mais barata, bem mais acessível do que o vinho português. Se lembrarmos da atuação do escravo, você trabalhar seminu numa região montanhosa de Minas Gerais, numa época de inverno, normalmente com uma parte do corpo dentro de um curso de água, tu imagina o sufoco, o frio que era. Então, além de necessitar de roupas, normalmente esse escravo, alguns colocam isso, vai trabalhar, em alguns casos, em estado de semi-embriaguez. A cachaça tornava menos árdua a vida desse trabalhador, assim como ele meio trôpego dificultava a sua fuga. Certo? Portanto, estou dando alguns exemplos de produtos, que começam a passear, digamos assim, por dentro dessa área colonial. Tranquilo, moçada? O que mais, Ronaldo, que você pode lembrar? Aqui, renascimento agrícola.
Tá tudo interligado, lembra? Estava citando isso. Ó, falei da importância da atividade açucareira, né? Atendendo a essas regiões mineradoras. Falei da questão da lavoura algodoeira, né? Também tem a lavoura fumageira, o tabaco, né? A questão do fumo de rolo, o próprio rapé que as pessoas consumiam, certo? Então, a partir de agora, esses produtos, eles não atendem somente o mercado externo, eles têm mercado também dentro da área colonial. E nesse ponto, certo? Alguns gêneros agrícolas ganham importância. Vamos olhar agora aqui para a questão social. Já mencionei em alguns momentos durante a aula, né? É considerável, significativo o processo de urbanização, né? Se você vai a Minas, tem exemplos clássicos aqui dessas cidades criadas em torno da região mineradora. Sabará, Mariana, Ouro Preto, São João del Rei, Tiradentes, tranquilo? E aí, Ronaldo, essa urbanização, ela vai trazer algumas diferenças se comparadas àquela estrutura açucareira nordestina, né? Olha aqui, ó, aumento significativo da população. Ronaldo, como é que isso rola? Imagina, Portugal naquele momento, após o fim da União Ibérica, numa pindaíba danada. Aí descobrem ouro no Brasil. Eu costumo brincar, provavelmente falaram em Portugal, né? O último sair apaga a luz. Alguns falam de uma grande imigração de portugueses nesse momento, né? Tanto que o governo português, num determinado momento, ele vai travar essa saída de portugueses, determinando que só pessoas que venham para o Brasil para ocupar cargos relativos à administração portuguesa aqui terão esse direito de ingresso, né? Então, realmente, a coisa deve ter ficado complicada para Portugal, né? Precisa segurar a galera lá, certo? Mas mais do que portugueses, a quantidade considerável de pessoas que entram no Brasil são de seres escravizados. Aqui, ó, intensificação do tráfico negreiro. Alguns historiadores colocam que aproximadamente 85% dessa população das regiões mineradoras era de uma massa de escravizados, né? Então, sem dúvida nenhuma, seja de portugueses ou seja de africanos escravizados, né, num determinado momento, essa população colonial, ela cresce. O que mais, Ronaldo? Aqui, ó, está associado a essa questão da urbanização, formação de uma camada média. E aí a gente deve lembrar, dá um exemplo, nessa sociedade mais urbana, naquelas vilas e povoados, você falava de uma maior diversificação de atividades, né, de profissões, certo? E aí, vamos lá, ó, podemos lembrar de comerciantes, tropeiros, pequenos mineradores, clérigos, militares, né? Podemos lembrar também de burocratas ligados a essa administração metropolitana, nessas vilas e povoados. Portanto, você fala de uma sociedade um pouco mais fluida, né? Menos estratificada, certo? E aí chegamos numa outra questão que a historiografia meio que dialoga, debate, né? Por quê, Ronaldo? Aqui, ó, maior possibilidade de ascensão social nessas áreas urbanas. Não vamos dizer que existe uma maior possibilidade de ascensão social na colônia como um todo, certo? Mas especificamente nessas áreas onde ocorrem as atividades mineradoras, né? Mas tem uma rapaziada que questiona isso e diz, ó, é uma sociedade essencialmente escravista, de democrática ela não tem nada. Essa possibilidade de ascensão social aqui que alguns narram, né, é uma balela. Quais são os fundamentos para colocarem isso? É que eles diziam, né, principalmente a questão do escravismo, certo? Isso aí é a base do argumento, mas também eles falavam, ó, quem defende essa maior possibilidade diz que a atividade mineradora ela é mais barata do que você montar o engenho, né? E que isso facilitaria a ascensão, certo? Mas não, a atividade mineradora ela é extremamente cara, portanto ele impõe as mesmas dificuldades que se verificavam na atividade açucareira. Aí, eu metendo minha colherzinha na história, devo lembrar para essa rapaziada que existiam, né, e acabei de falar aqui, os faiscadores. Boa parte da produção de ouro era o ouro de aluvião, certo? Existia faiscação, o pequeno garimpo,
Portanto, não necessariamente você precisa de um grande capital, de um grande investimento para começar essa atividade mineradora. Mesmo sendo pequeno minerador, se você consegue uma relativa produção, você está melhorando de vida, sem dúvida nenhuma, né? Maior oportunidade de enriquecimento dentro de uma estrutura urbana. Mas é aquela coisa, história interessante por isso, certo? Tem um debate, tem as diferentes visões, os diferentes conceitos, tá bacana? E isso a gente vai trabalhando ao longo do tempo. Certo, moçada? Então, rapaziada, devo lembrar para vocês, a economia mineradora tem uma importância considerável dentro da história do Brasil, principalmente nos concursos, no vestibular, certo? E verifico que normalmente as consequências sociais são mais trabalhadas nas provas, tá? Fiquem atentos a ela, por favor. Continue se cuidando. Grande abraço, galera. Valeu!